Olá, amados, olá, amadas. Estamos mais uma vez aqui no canal Cristo Vive Borborema para passar para vocês aí mais uma mensagem do Evangelho puro e simples do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho livre de denominações religiosas, do sistema religioso, para que você possa, junto com outros canais, junto com outras pessoas que sempre comentam aqui no YouTube, em outras redes sociais também, de que o nosso Cristo é um Cristo de liberdade, é um Cristo que nos dá total tranquilidade para servi-lo, né? E que somente Ele é a nossa garantia de salvação. Mais ninguém, exatamente mais ninguém. Nós estamos convidando vocês para que curtam o nosso canal, para que se inscrevam no nosso canal, comentem os nossos vídeos, para que a gente possa crescer cada dia mais e poder levar cada dia mais o Evangelho verdadeiro até vocês, até a sua casa, até seus amigos. E que a gente possa aprender com vocês também, né? Através dos comentários. Nós vamos estar sempre por aqui, no canal Cristo Vive Borborema. Hoje nós estamos trazendo um tema muito importante para a nossa vida, para o nosso entendimento. Eu estou aqui com a minha Bíblia Sagrada, estamos aqui com alguns estudos que a gente tem feito em relação a essa liberdade de Cristo. E meus irmãos, hoje nós vamos trazer para você uma conversa muito tranquila em relação ao Evangelho livre do nosso Senhor Jesus Cristo. E trazer alguns temas para vocês, né? E a referência do nosso tema vai falar assim de um Deus maravilhoso, um Deus enorme, um Deus grandioso e a mediocridade de um povo, que somos nós. Irmãos, como nós somos medíocres perante Cristo. Como somos enganados por esse sistema religioso. Como podemos ser tão inúteis, né? Como podemos ser tão infantis. Acho que infantil é realmente a palavra que nos cabe, sabe, irmãos? É exatamente o que eles querem que a gente seja, infantis. Eles querem nos deixar como crianças, né? Para que a gente possa cada dia fazer aquilo que eles querem que a gente faça. E hoje nós vamos saber o porquê disso. Porque que é importante para eles que a gente permaneça uma criança espiritual. A primeira conversa que a gente queria ter com vocês é relacionado à falta de conhecimento, né? Essa falta de conhecimento que o cristão tem. Veja vocês, as igrejas, quando vão fazer as chamadas para irem ao cultos, elas fazem aqueles folhetinhos, né? Aqueles folhetinhos, meus irmãos, é até engraçado, né? No começo desses folhetinhos, eles colocam lá uma história, né? Normalmente uma história voltada a uma catástrofe ou uma situação difícil por qual uma pessoa passou, e depois daquele milagre que aconteceu, e que a igreja que foi responsável por aquele milagre ter acontecido, né? O sistema religioso foi o responsável por ter tirado aquela pessoa daquele sufoco, né? Logo depois disso, irmãos, vai ter a oraçãozinha, né? Uma oraçãozinha formatada para encaixar naquele textinho, para dizer que aquela oração, mais a força da igreja, mais a força do líder religioso, salvou aquela pessoa daquele problema que ela passou.
E lá no fim do panfleto, o que temos? A bênção do líder religioso. Ele é o que tem que se destacar, na verdade, né, meus irmãos? Porque ele é o importante para o sistema religioso, para manter cativo essas pessoas. E através da leitura daqueles folhetos, normalmente muito simples, uma linguagem muito popular, eles têm o objetivo de a pessoa que lê em casa seja tocada e levada ao sistema religioso. Veja bem, não é tocada e levada a Cristo, é tocada e levada lá para o sistema religioso, onde vai acontecer toda a manipulação, né? E, em consequência disso, nós temos o culto, né? E o que é o culto, meus irmãos? O culto nada mais é do que a cópia daquele panfleto, daquele panfletinho. Você vai chegar à igreja, vai abraçar os irmãos, aí vai vir as músicas, aí vai vir uma pessoa ali fazendo brincadeira, outra fazendo uma confraternizaçãozinha, depois vai vir um iluminado lá e vai contar uma história, né? Normalmente, uma história muito triste, né? Muito triste. E depois vai ter o chamado pregador, que vai escolher uma mensagem bíblica, né? Que vai se encaixar naquele dia específico. E posteriormente nós temos o quê? A oração de quem? Do líder religioso. Sempre foi assim, há quase 2000 anos atrás. Sempre, irmãos. E isso criou, né, na cabeça do povo uma autodependência monstruosa desse sistema religioso. Aqui no nosso vídeo, na nossa tela, nós estamos vendo aí um exemplo dos dízimos e das ofertas, né? Que nada é do que a espinha dorsal, a sustentação do templo religioso, a sustentação do sistema religioso, né? A grana, o cascaio. Então, vocês vão estar lendo aqui, ó, que a maioria dos cristãos são semi-analfabetas ou não estudam. E sequer tem a curiosidade de ler o capítulo e toda a passagem que cita sobre o dízimo. Desconhecem o enredo da passagem, não procuram entender quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu e quais foram as circunstâncias que levaram a pessoa a escrever. Não tem discernimento do que foi contextual e direcionado para um público específico e do que é direcionado para todos. Ao invés disso, aceitam sem questionar a passagem bíblica, apresentada de maneira seletiva e sem contexto, que possa justificar suas já formatadas crenças. Então, meus irmãos, o sistema religioso, ele não quer que a pessoa leia, ele quer que a pessoa ouça. Ler é diferente de ouvir. Porque ler, você lê aquilo que você quer. E ouvir, você ouve aquilo que eles querem. No dízimo mesmo, se você ler todo o contexto que está solicitado aí, você vai entender que, primeiro, o Velho Testamento não termina em Malaquias, termina na morte de Cristo. Certo? Segundo, o grande argumento do sistema religioso para que se pague dízimo é que Jesus também pagava. Obviamente, Jesus era da tribo dos judeus, de Judá, por isso vivia sob a lei de Moisés e por isso ele tinha que pagar dízimo. Também os profetas, alguns deles, por serem
das tribos de Israel tinham que pagar dízimo. Aí vem o líder religioso e diz: olha, meu filho, se Jesus pagava dízimo, você não vai pagar? Você vai para o inferno, meu querido. Mas ele não fala que Jesus pagava o dízimo porque era da tribo de Judá. Ele fala que Jesus pagava o dízimo porque era Jesus. E você, se não ler, se não se inteirar disso, e não entender que o Velho Testamento não termina em Malaquias, como eles fizeram um recorte na Bíblia, como queriam, você vai pagar dízimo o resto da sua vida de forma enganosa, contra os princípios de Cristo. Você está dando sustentação a um sistema religioso que não defende o Evangelho de Cristo, que defende um sistema econômico, um sistema político, que nada tem a ver com Cristo. E em terceiro, nós queríamos falar um pouco também sobre o chamado show gospel. Tá? Esse show gospel, meus irmãos, nós também trouxemos aqui no nosso vídeo algumas perguntas, né? Para que você possa entender o que é um show gospel. Bom, a princípio, primeiro, nós queremos dizer para vocês que muitos artistas que não eram gospels, né? Que não eram gospels, hoje se tornaram cristãos, gospels, para vender disco. Olha, que tipo de louvor é esse? Que o cara deixa um mercado para ir para outro mercado, para ganhar dinheiro e para dizer que canta para Cristo. Meus irmãos, abram seus olhos. Abram seus olhos. Primeiro, o povo cristão, gospel, sei lá, tem a mania de dizer que tem a música de Deus e a música do mundo. Ora, alguma música não é do mundo? Alguma música que se canta aqui nessa terra não é do mundo? Ah, mas eu estou louvando a Deus. Deus necessariamente não pediu louvor de ninguém. Cristo também não. Ele pediu que você amasse o próximo como a si mesmo e que amasse ao Pai sobre todas as coisas. Não pediu louvor. Eu quero dizer para vocês, a banda, a música, o cantor que canta lá pro show gospel, ele ensaia uma semana inteira, ensaia os músicos, ensaia a garganta, ensaia tudo. Para Deus? Não, irmão. É para que a voz dele saia limpa para o seu ouvido. É para que a banda dele toque perfeita para o seu ouvido, não é para Deus. Primeira coisa, nós precisamos entender, artista não é adorador. Tá aí. Segunda coisa, animador com ministro. Animador de show de música gospel com ministro de evangelho, até porque ministro de evangelho não existe. Show gospel, louvor. Show gospel não existe. Louvor é oração. O único louvor que Cristo aceita e que você vai agradar aos olhos de Deus é a oração. Né? Humorista com pregador. Aqueles caras fazem toda aquela chamada no palco, né? Aquelas cantoras gospels, todas bem vestidas, todas chiques, né? É todo um aparato, humano para fazer bem para os olhos das pessoas que vão assistir um show e não para que Deus seja glorificado.
Porque o nosso Deus, para ser glorificado, não precisa de um show gospel. Ele precisa de oração, de adoração verdadeira, né? E carnaval gospel com evangelismo. Meus irmãos, quantas pessoas nesses shows gospels vão lá buscando Cristo? Eu não diria nenhuma, porque não teria essa pretensão, mas dá para contar no dedo. As pessoas que vão lá e pensam em Cristo. As outras vão lá para ver o cantor. As outras vão lá para ouvir o hino que ele gosta, ou a música que ele gosta, porque para mim não tem diferença nenhuma entre hino e música. Para mim são todas músicas, né? E creio que você tem que entender isso. Não existe música do mundo, música que não é do mundo. Todas são do mundo. Todas são inspiradas por Deus. Então você tem que entender que o nosso Cristo não precisa desse tipo de louvor, esse é comércio. As pessoas migram para ganhar dinheiro. Se lá na música sertaneja não está dando, eu vou lá para o gospel que está. Aí eu pergunto para você, meu irmão, que está me assistindo agora, que está me ouvindo aí no canal do YouTube, se um mendigo chegar lá na portaria e pedir para entrar de graça num show desse, ele entra? Entra, irmão. Se vir 4 ou 5 pessoas sem dinheiro lá na entrada que querem ver o show, entra? Jamais entra, porque aquilo é um negócio, é comércio. Os cantores populares estão virando gospel. Por quê? Porque um show gospel está valendo mais que um show popular. E quando o show gospel abaixar o valor, eles voltam para o popular, como está acontecendo. O nosso Deus, o nosso Cristo não tem nada a ver com isso aí. Isso é negócio, é comércio, o sistema religioso é um negócio. Estão entendendo? Eu gostaria tanto, irmãos, que vocês se alertassem a isso. Gostaria tanto, como eu fui liberto disso, como tenho muitos amigos aqui, né, que a gente conversa no YouTube, que a gente conversa por telefone, que a gente conversa pelas redes sociais, que se libertaram desse comércio religioso, que você fosse mais um. Irmão, coloque seu coração, sua mente para funcionar. Religião é tradição e comércio. Você não pode se ater à tradição e comércio, você tem que se ater a Jesus Cristo. Percebe, meus irmãos? Então você tem que entender essas coisas. São coisas que o ser humano, ele é muito, nós somos muito medíocres, mediante o tamanho do nosso Pai. O nosso Pai nos orienta, o nosso Pai nos fala através da Bíblia, através dos profetas, através das passagens, e nós não conseguimos assimilar. Coisas simples de entender. Por quê? Porque é mais confortável ir lá, na igreja? Não, Cristo não nos deixou opção mais confortável. Né? Quando os discípulos de Cristo foram pregar o Evangelho, eles falaram: Senhor, nós precisamos levar dinheiro. Ele falou: não leve nada. Leve sua fé no coração, que o resto eu vou te providenciar. E a vida desses homens não foram mel na chupeta, não, meus irmãos. Quase todos eles foram assassinados de forma violenta. Então viver com Cristo não é moleza, não. Não queira viver com Cristo com moleza. E uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana
numa casinha lá, que eles chamam de igreja, fazendo orações, fazendo cultos que não sei qual é a lógica, e achar que está servindo a Deus. Servir a Deus é um negócio mais profundo, é um negócio mais próximo das pessoas, é um negócio mais próximo dos necessitados. Servir a Deus é lá no hospital, é lá no asilo, é lá no órfão, na viúva, no doente. É ali que é a casa de Deus, meus irmãos. Por isso que eu peço a vocês, não ouçam mais, leiam, estudem. Chega de ouvir o que as pessoas falam. As pessoas falam para você aquilo que elas querem que você ouça somente, e não aquilo que você precisa entender, né? Precisa se esclarecer. Nós temos algumas questões que a gente queria continuar passando para vocês, mudando um pouco aqui o nosso cenário. Que existem, irmãos, 10 estratégias de manipulação usada pelo sistema religioso. 10 principais. São muitas, mas eu vou trabalhar com vocês com 10 principais que eles usam diariamente para poder te enganar. A primeira estratégia é a distração. A distração é a principal, uma das mais importantes. Por quê? Porque o sistema religioso, ele quer te manter longe dos verdadeiros problemas, da raiz e da origem desses problemas. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Eles não querem que você fique muito aprofundado nos seus verdadeiros problemas, que são exatamente o sistema religioso. E por que eles se originaram? Então, eles não querem que você estude a religião, que você estude o sistema religioso. Aqui no nosso vídeo você vai ver aqui, o verdadeiro evangelho é radicalmente exclusivo. Jesus não é um caminho, mas o caminho. E todos os outros caminhos não são o caminho. Portanto, qualquer religião, instituição ou sistema que se propaga a ser caminho não é caminho. Estão apenas usurpando o lugar do Cristo para si. Olha como é forte, irmãos. Uma outra estratégia muito usada pelo sistema religioso e que funciona muito é eles mesmos criar o problema para eles mesmos oferecerem a solução. Estão entendendo? O que é isso, irmãos? Criar o problema para depois oferecer a solução. Bom, o que eles fazem? Eles utilizam as metas bíblicas, como evangelizar o mundo, ou a sua cidade, ou o seu bairro, para trazer o reino de Deus, construir um templo. Quando um problema surge, sugere-se então a solução: o dinheiro e a mão de obra. Geralmente fazendo ferro que assim ele estará ajudando a Deus e tornando-se um cristão especial e vencedor. Então, por exemplo, eles criam a ilusão de que para evangelizar o mundo você precisa de um templo, uma igreja. Aí eles vêm e criam a igreja. Aí eles
desenho diz que essa igreja tem que crescer a cada dia, né? E que se você se enganjar no crescimento dessa igreja, você vai ser um cristão maravilhoso. Aí seu problema nunca mais vai acabar na vida. Nunca mais, meus irmãos. Sabe por quê? Porque depois desse tempo vem outro, construindo um bairro, eles fazem outro, e depois fazem outro, e seu problema não vai acabar nunca. E vai trazendo dinheiro, e vai levando dinheiro, e vai levando dinheiro, e sua mão de obra, e a sua mão de obra, e seu dinheiro, terminou uma igreja, tem que começar outra, terminou a igreja daqui, tem que começar outra lá, terminou aquela igreja lá, tem que começar um salão lá, e terminou aquele salão, tem que começar uma outra lá, e não vai acabar nunca mais. Então eles trazem o problema e já trazem a própria solução para você. Nunca mais sair do sistema religioso. Você está preso numa gaiola. Vocês estão entendendo? Dali você não sai nunca mais, a não ser que você faça como eu, conheça o verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque você vai se sentir, eles vão fazer você se sentir que você está trabalhando para Deus. E na verdade você não está trabalhando para Deus, você está trabalhando para eles. Aquele império deles está crescendo a cada dia com essa política, né? Vocês estão entendendo, irmãos? E eu desafio a quem quiser me provar que eu estou errado. Sempre foi assim, há milhares de anos. Eles trazem um problema para você, e aí eles mesmos vão trazendo a solução, para que você nunca mais saia de lá. A solução é eles crescer. E você vai trabalhar para Deus, né? Bom, legal. A terceira estratégia é a estratégia da gradação. Ou seja, fazer concessões não bíblicas aos poucos, distanciando gradativamente do alvo inicial e da revelação inicial, fazendo crer que Deus é dinâmico e que sua revelação prossegue, anulando assim a própria palavra de Deus. Então, como é que é isso, meus irmãos? A estratégia da gradação. Quando você entra na igreja, eles te passam um panorama, que é aquela igreja é uma igreja séria, que isso não pode, 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 aquilo outro também não, aquilo outro também não, aquilo outro também não. Aí um tempinho, passado um tempinho, isso aqui agora já pode. Passou um tempinho que eu falo alguns anos, aquilo lá agora também já pode. Então, para não ficar um sufoco total, eles vão fugindo da Bíblia, vão abrindo concessões. Isso já pode, aquilo lá não pode ainda, mas isso aqui agora pode. Como se Deus mudasse. Como se a palavra de Deus fosse mutante, melhor dizendo. Como se Deus não disse na Bíblia que ele é imutável. Está vendo, irmão? Aquilo lá agora não pode, aquilo lá não podia, mas agora, agora pode. A igreja liberou. Teve um concílio lá dos pastores e foi liberado. Isso aqui agora pode. Irmão, Deus não muda. Mas os pastores têm autoridade para mudar. E você tem que decidir, irmão. Ou você aceita que o pastor pode mudar, ou você aceita que Deus é imutável. Não tem meio termo para Deus. Compreende como é sério isso? A quarta
quarta estratégia, irmãos, é a estratégia do deferimento. Isso é uma maneira de fazer aceitar uma decisão impopular e a de apresentá-la como ser dolorosa e necessária, obtendo a aceitação pública no momento para a aplicação futura. É mais fácil acertar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato. Primeiro, porque o esforço não é empregado imediatamente. Em seguida, porque o público, a massa, tem sempre a tendência a esperar ingenuamente que tudo irá melhorar e que o sacrifício exigido poderá ser evitado. Assim, dá mais tempo ao público para acostumar-se com a ideia da mudança e de aceitá-la com resignação que quando chega o momento. O que é isso? Quando você quer impor uma estratégia dura na igreja, né? Ou seja, quando você quer pregar que a igreja defende que os cristãos vão ser perseguidos e assassinados pelos anticristos, eles falam isso no futuro. Olha, virá um tempo que os cristãos, aqueles que servem a Deus verdadeiramente, de espírito, de alma, de coração, serão perseguidos e tal, mas Jesus vai voltar e não vai deixar. Meu irmão, isso já está acontecendo no mundo há muitos e muitos anos. Mas o sistema religioso prega que isso vai acontecer lá no futuro. Para que você, lá dentro, ache que você está livre daquilo por enquanto. Não é verdade? Mas a verdade é que no momento que você romper com esse sistema religioso que está aí, você já vai passar a ser perseguido na hora. Né? Não com perseguições de morte ou perseguições de violência, mas com perseguições psicológicas, com perseguições outras. Aqueles que adoram a Cristo de espírito e verdade, irmãos, já estão sendo perseguidos há muito tempo. Eu converso com os irmãos na internet, nas redes sociais, pessoas que romperam com o sistema religioso, estão sendo perseguidos, as igrejas mandam isolar, expulsam pessoas das igrejas, perseguem. Né? Mas eles não dizem isso para as pessoas que vai acontecer agora, né? Que vai acontecer lá no futuro, para ser mais fácil de você engolir. Porque Cristo vai buscar aqueles que são seus. Seja ele dentro, seja ele fora do sistema religioso. Isso está na Bíblia. As minhas ovelhas estão em vários apriscos. É muito importante esses estudos, irmãos, para que você entenda isso. Essa estratégia da igreja existe desde o início do cristianismo, no século IV depois de Cristo. Quando Constantino entendeu que não conseguiria mais parar os verdadeiros cristãos, ele manipulou a igreja para que abraçasse eles e os induzisse ao erro. E conseguiu. Né? A quinta estratégia, e eu acho que é uma das mais importantes que eles usam, é dirigir-se ao público como criança de baixa idade. Ou seja, incentivar os irmãos que se tornem tolos infantis, no sentido de alienado aos fatos, para depois se tornarem sábios, invertendo falsamente o sentido de 1 Coríntios 3,18 e 2 Coríntios 11,3. Irmãos, isso é muito importante para a sua vida espiritual. Muito importante, muito.
eles falam para os fiéis, mais ou menos assim: olha, irmãos, não é hora de você se aprofundar na Bíblia ainda. Continua ouvindo o seu pastor, continua ouvindo os seus líderes. Vai chegar o seu momento que Deus vai se revelar para você. Não fica atrás desse povo da internet, não. Esse povo é do diabo. Cai fora, esse povo não sabe o que fala. Fique aqui, fique tranquilo, nós vamos não questione a igreja, não. Não pesquise nada, não. Essa internet só tem porcaria. Esses camaradas são todos os desigrejados, são todos eles que estão fora estão perdidos, né? E as pregações, irmãos, costumam utilizar quase que exclusivamente textos e alegorias da primeira aliança do Velho Testamento, quase nunca abordando as palavras de Jesus ou epístolas como Efésios, Filipenses e Colossenses. Então, as pregações gostam de contar histórias porque na verdade o Velho Testamento para nós hoje são histórias apenas, né? A velha aliança de Deus com os homens é apenas efeito histórico, porque nós vivemos sob a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que estão lá nas epístolas de Paulo. Mas ninguém prega sobre essas epístolas, ou algumas pregaçõezinhas ralas. A maioria das pregações são histórias do rei Davi, né? Lá do rei Salomão, lá do rei, né? Dos profetas, enfim. Para que as pessoas não busquem informação. Eles querem que as pessoas fiquem como crianças. Fiquem aqui, ouçam o que nós dizemos para vocês. Não vai buscar informação, não vai se informar, não. É perigoso, o diabo engana. Né? Esse povo da internet é tudo do diabo. Eles não ensinam a palavra de Deus verdadeira. A verdadeira está com nós aqui. Olha, meus irmãos, o perigo da inércia, né? Cristo disse: seja ousado, busque, aprenda de mim. Essas são as palavras de Cristo. Vá, pregue o evangelho. Você prega o evangelho. Não ouçam palavras de homens, ele disse. E as pessoas não querem saber disso. Estão ali na igreja, como crianças, né? De baixa idade, escutando as histórias que contam para eles, fazendo as orações que ensinam para eles, orando as orações que mandam orar, pagando o dízimo que mandam pagar, trabalhando para Deus como mandam, e na verdade o Evangelho de Cristo não é nada disso, né? A sexta questão, que também é muito importante, é utilizar o aspecto emocional muito mais do que reflexão. Aqui fala no nosso vídeo aqui das instituições religiosas, porque os profetas estavam afastados das organizações religiosas. Onde estavam as instituições religiosas representantes de Deus na época de Jesus? Onde estavam as instituições representantes de Deus no período do último apóstolo até a fundação da Reforma Protestante?
Um Deus que precisa de uma corporação para representá-lo não deixaria o seu povo sem uma, da época dos apóstolos até hoje, ou deixaria. Bom, então essas são questões que têm que ser levantadas. E essa questão fala da utilização do aspecto emocional muito mais que a reflexão. As pregações nas instituições religiosas fazem uso do aspecto emocional, uma técnica clássica para causar um curto-circuito de análise racional e, por fim, ao sentido crítico dos indivíduos. Além do mais, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente para implantar e exertar ideias, desejos, medos e temores, compulsões e induzir comportamentos. Meus irmãos, a emoção, o medo, né? Ele faz o ser humano ficar acuado. O medo que as pessoas colocam, o sistema religioso coloca nas pessoas que não leem, que não participam, que não estudam a palavra de Deus, o medo de ir para o inferno, aquele medo de sair da religião, aquele medo de perder o foco em Deus. Ele acha que Deus só existe lá dentro, né? Então, eles não querem que a pessoa estude a Bíblia, eles usam essa técnica emocional para prender a pessoa no sistema religioso. E funciona, irmãos. Funciona de uma forma absurda. A pessoa acha que sem a religião ele está sem Deus. Que se ele sair de lá ele não acha mais Deus, ele se perde. E não é verdade, é o contrário. O Deus que está lá dentro não é o nosso Deus verdadeiro. Então, procure a ser racional, procura pensar, raciocinar, saia desse medo, saia desse covil, saia dessa arapuca, né? A sétima questão é manter o público na ignorância e na mediocridade. Quanto mais o povo se questionar, aliás, quanto menos o povo se questionar, quanto menos o povo investigar uma situação de doutrina da Bíblia, e quanto menos ele se aproximar da verdade, essa pessoa é muito mais simples de se manipular. E quando é ao contrário, essa pessoa se torna perigosa, né? Se ela começa a ler muito, a entender muito, a raciocinar muito, ela é expulsa do grupo. O melhor cristão para eles é aquele que não questiona, é que obedece sem pensar e que oferta fartamente, que trabalha arduamente, que abandona os estudos, a família, a carreira em prol do grupo religioso, que não precisa de estudo porque Deus vai dar tudo para ele, né? E o pastor vai ensinar tudo que ele precisa. Ah, meus irmãos, por favor, acordem, nós não estamos mais, né? A glória do homem acabou, leem aí. Você não pode dar glória mais a homens, a glória de Deus tem que prevalecer, meus irmãos. João 5,44 fala lá, ó, se você no mundo prefere crer em homens, líderes religiosos, mas não crê nas escrituras, você está condenado. Como que a palavra do seu líder pode ser mais poderosa do que a palavra de Cristo? Amém? Reflita sobre isso, meus irmãos. A oitava condição é estimular o público a ser complacentemente na mediocridade.
Então, o que é isso? Os líderes começam a promover os cargos mais elevados no grupo aos mais alienados, ativos fisicamente, mas acomodados em relação ao reino, e ambiciosos como forma de dizer ao grupo que existe um novo padrão de cristão bem-sucedido, o alienado, o tolo, o acomodado, e o que facilmente pode ser manipulado. Geralmente o recém-promovido é muito complacente com desvios e com pecados que lhe chegam ao conhecimento, sob a fachada de ser piedoso, amável e fazer tudo por unidade do grupo, uma vez que o grupo é mais importante que as pessoas que o compõem. Entendeu, meus irmãos? Sabiamente, o sistema religioso, ele tem os iluminados, que são os donos do sistema religioso, e seus comparsas, vamos dizer, seu grupo de líderes especiais. E os cargos subordinados da igreja, sempre quem sobe são os mais alienados, os mais complacentes, com os erros, etc. Porque para eles o bom cristão é aquele que é alienado. Para eles, o bom cristão é aquele que não dá trabalho para a igreja. Existe um lema na igreja, no sistema religioso, quando eu estava lá, eu ouvia muito, é assim: quem trabalha na igreja não dá trabalho. O que é isso, irmãos? Entre outras coisas. Quem trabalha não pensa. E quem pensa não dá trabalho. Essa é a regra. Essa é a regra. Quem pensa não dá trabalho. Aliás, quem trabalha não dá trabalho. Quem pensa começa a dar. Aí manda embora. Né? Manda embora porque começa a ficar perigoso. Estão entendendo como é simples você entender a situação? Então, você tem que entender que as coisas que acontecem dentro de uma igreja, ela obedece um padrão de comportamento alienado. Né? Claro, tirando fora as grandes lideranças, que esses são os responsáveis por coordenar o povo a ficar nessa situação. Pastor, dali dos pastores para cima, né? Aqueles que comandam o sistema religioso. Se você não obedecer esse padrão de comportamento, você não serve para estar naquele lugar, naquele sistema ali. Você tem que sumir dali para não contaminar. Aí você vai virar o quê? O desviado, o desigrejado, o diabo perdido. Aí eles dizem assim: não procura esses mais não, irmão, que esses já se perderam, já estão no inferno. Esses se desligaram da igreja aqui e se perderam a salvação. Meus irmãos, o Evangelho de Cristo diz que a salvação é única e exclusivamente através do nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja nenhuma salva você. Nenhuma. Nem seu pastor, nem o chefe dele, nem o chefe do seu pastor, nem o chefe mundial da igreja. Ninguém, somente Cristo. E Cristo não está lá dentro. Né? É só você ler Atos 17, 24. Se você ler o livro de Jeremias, você vai ver quanto chicotado Deus deu nesse povo, esses líderes de igreja. Quantas cacetadas foi dada ali. E continua dando, irmãos. Deus está alertando o povo desse sistema. A cada dia sai mais gente das igrejas. A cada dia eu conheço mais gente fora do sistema religioso. Graças a Deus por isso, amados. A nona situação é reforçar a revolta contra a autoculpabilidade. Ou seja,
fazer o indivíduo acreditar que é somente ele o culpado pela sua própria desgraça, por causa da insuficiência da sua inteligência, das suas capacidades, dos seus esforços. Para atingir esse objetivo, são usados textos bíblicos como acusação e condenações diretas ou indiretas, fazendo referência a metas inalcançáveis, as quais geralmente são aplicadas a casos especiais na Bíblia ou em circunstâncias fora do contexto. O cristão fisgado por essa estratégia sente-se culpado e com remorso, fazendo de tudo para libertar-se do sofrimento, o que implica mais oferta e mais tempo de serviço não remunerados. Interessante nessa estratégia é que o líder ou aquele que propaga essas ideias está longe, ou muito longe, de viver aquilo que prega o microfone. Veja Mateus 23:4 e Atos 10:15. Os líderes quase nunca explicam aos membros que santidade e justiça se alcançam mediante atos de fé, através do andar diário, com pequenos gestos de piedade e mudança de caráter, como ler a Bíblia, orar, levantar e deitar, meditar na palavra, amar ao próximo e principalmente obedecer ao singelo falar do Espírito Santo no coração. Amados, esse tema é muito importante. Eles fazem no sistema religioso você se sentir um lixo. Eles fazem você se sentir de uma tal maneira que nada que você possa fazer, você vai conseguir ser um nome de Deus. Sabe? Você tem que trabalhar, dar dinheiro para a igreja, dar dinheiro para eles e dar dinheiro para o sistema religioso, mas você está longe de ser um homem bom, então você não é um cara que precisa muito, você precisa orar muito, você precisa ser um cara mais fiel a Deus, os seus problemas que têm acontecido é porque você não ora, tal. Só que eles não falam para você o que eles vivem, né? Eles só falam aquilo que eles querem falar lá. Mas o que realmente acontece com eles, no interior deles, na casa deles, com a família deles, nunca ninguém sabe nada. Haja visto que os pastores aí do sistema religioso, os chamados profetas, cura todo mundo na televisão e machuca o joelho e vai operar no hospital Albert Einstein, um dos maiores hospitais do mundo. Cura todo mundo na televisão, né? Passa o pano, passa a mão na cabeça, passa o sei lá o que na cabeça, cura o cara e quando ele pega uma doença corre no hospital, pagar milhões no Albert Einstein, né? Nos hospitais famosos. Por que o Deus dele só vale para os outros, para ele não vale? Sabe por quê, irmão? Porque é mentira. Porque é mentira. Sabe por quê? Porque tudo que acontece lá é uma farsa. Vocês estão entendendo? E isso você tem que entender. Ou você entende isso, se liberta, ou você não entende, se enterra lá dentro. Porque esses caras já estão condenados por Deus. Porque aquele que explora o ser humano usando a palavra de Deus jamais vai ser perdoado por Deus. E não fui eu, não sou eu não tenho moral para falar isso, não tenho condição para falar isso, mas Deus falou, Jesus falou: afasta-se de mim, malditos. Eu não vos conheço. Mas, Senhor, eu falei em seu nome, eu não vos conheço. Eles já estão condenados e querem te enterrar junto com eles. Acorda, meu irmão. Acorda, por favor. Leia a Bíblia. Procure conhecer o Evangelho verdadeiro de Cristo. Livre dessas prisões, livre desses falsos profetas que mentem para você, que querem te deixar alienado, que não querem que você conheça a verdade de Cristo. Por favor. E o 10º, para a gente terminar, é conhecer os indivíduos melhor do que eles mesmos se conhecem.
Meus irmãos, isso é sério. Os líderes religiosos, eles estudam você. Através de desculpas como está determinado, irmão. O sistema coleta diversas informações acerca do cristão, inclusive partindo de membros da sua própria família. Os líderes geralmente delegam outros sublíderes para participar de reuniões caseiras de oração, às vezes para que, infiltrando-se no lar dos irmãos, possam saber o que pensa e quais os problemas dos liderados. Também usa a estratégia de perguntar acerca de problemas com o fim de orar depois. A oração nunca vem de fato. Da mesma forma, através do sistema de pseudo-discipulado, é possível colher uma quantidade enorme de informações, especialmente informações pessoais, envolvendo casamento, área sexual, profissional, financeira e até pensamentos, tendências e intenção dos liderados. Através de todos esses recursos, o sistema cria uma poderosa ferramenta de informação que pode mudar, né, todo o comportamento, né, do líder perante os seus liderados. Ou seja, eles te estudam, irmão. Com a falsa, o falso argumento de orar para você, ele vai perguntando de você, da sua família, como é que anda seu pai, sua mãe, seu negócio, sua vida sentimental, sua vida conjugal, etc. e tal. Quando eles fazem um mapa de você, meu irmão, eles te conhecem mais do que você mesmo. E aí vem as profecias. Eu determino isso, eu determino aquilo, eu sei que você está precisando disso. Aí o cara fala, como que você sabe, essas pessoas sabem isso de mim? Eles já te estudaram, meus irmãos. Todinho. Entende? Compreenda, por favor. Eles te estudam, eles te conhecem mais que você. Aí, quando eles vão conversar com você, eles têm informação de você que às vezes nem você tem. E aí você acha que o cara é milagroso. Ele não é. Isso é psicológico. É simplesmente psicológico. E você acha que o cara é um iluminado porque ele sabe coisas que você, entendeu? Não contou para ele. Você não contou, mas outra pessoa contou. Ou o seu primo contou, a sua esposa contou, o seu tio contou. Entendeu? E aí essa pessoa passa a ser um semideus para você. Meus irmãos, acorda. E assim funciona nas igrejas, nos cultos também. Eles pegam a pessoa que conseguiu dar uma melhoradinha na vida, né? Pessoa lá que montou um negocinho próprio, um negocinho deu certo. Ele chama o irmão lá na frente e fala, tá vendo, meu irmão? Esse aqui ouviu a nossa palavra, ouviu a nossa fé, nós oramos por ele, olha ele agora, foi abençoado por Deus. Não. Aquilo ali foi só um fruto do trabalho da família dele, da família. É claro que Deus ajuda as pessoas que lhe são fiéis, mas necessariamente não ajuda com coisas financeiras, irmãos. Senão os profetas de Cristo eram todos bilionários. Bilionários. No entanto, todos eles morreram pobres. As bênçãos de Deus nunca estiveram relacionadas com questão financeira. E às vezes nem com outras bênçãos. Não está escrito em nenhum contrato que Deus é obrigado a te abençoar. Aquele que é fiel a Ele tem a salvação garantida. Bênçãos não. Bênçãos são coisas que Deus nos dá, sem merecimento.
porque nós não merecemos nada. Nada que a gente possa fazer para Deus nos faz merecer alguma coisa dele. Tamanho é a sua glória, né? Então espero, meus irmãos, que vocês, a partir de hoje, começam a entender definitivamente o que é um sistema religioso tendencioso, que não tem Cristo, né? Que é um sistema religioso comercial, manipulador de informações, com a igreja verdadeira de Cristo. Uma igreja que quer te mostrar que você não precisa de ninguém para se salvar, apenas de você mesmo. A igreja de Jesus Cristo é você. Você é o único ser capaz de te salvar. O único. E para isso você precisa se dedicar às coisas de Cristo, a fazer o bem às pessoas, ao próximo, confiar no Deus vivo, fazer da sua vida um templo do Espírito Santo. Não dê a sua vida na mão de homens. Por favor, meus irmãos, amados, creiam. O Salvador existe para você. Você não necessita de mais nada para que você seja um homem de Cristo. Nem pagar nada para ninguém e muito menos servir a homens. Sirva aos seus irmãos, né? Faça o seu culto a Jesus, o seu culto pessoal, com a sua família, com os seus entes queridos, com as pessoas que você gosta. É isso que Jesus quer de você. Uma dedicação pessoal, né? Pessoal, própria de você, para com Ele. Ele quer ser seu amigo, né? É somente isso. O resto é negócio. Tudo é negócio, irmãos. Negócio de exploração. Hoje a gente vê a igreja infiltrada nas políticas, deputados, senadores, líderes religiosos, políticos. Já é o resultado, né, daquilo que eles pretendiam desde o começo. Amém, irmãos? E nós temos que construir a nossa relação com Cristo, particular, própria, para que a gente possa ganhar a nossa salvação de forma individual. Eu queria agradecer a vocês por ter ouvido, participado com a gente mais esse vídeo. Compartilhe o nosso canal, curta o nosso canal, comente os nossos vídeos, e logo em breve estaremos com vocês novamente com mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que a paz de Jesus esteja na casa de cada um de vocês. Assim seja.